Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez é uma honra, uma grande alegria podermos compartilhar juntos daquilo que o Senhor tem ministrado ao coração da igreja através da sua palavra. É um privilégio poder compartilhar a palavra sempre com os irmãos. Eu quero te convidar nessa noite para abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos vão reparar que nós temos pregado bastante em Atos dos Apóstolos. Isso não é nenhum tipo de coincidência e nenhum tipo de trama, né? Nós não estamos tramando isso, ninguém está planejando isso, apenas está acontecendo aí talvez uma cristocidência, se você quiser colocar desse jeito, tá? Atos, capítulo de número 12, e nós vamos ler o capítulo inteiro, são 25 versículos apenas, que vão conduzir à meditação que nós vamos ter hoje à noite, aquilo que Deus quer falar conosco. Atos capítulo 12, versículos de número 1 até o versículo de número 25. Livro de Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 25, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia, foi para Cesareia. Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante,
um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Esse texto me lembrou aquela música do Comido de Bicho. Acho que os irmãos não conhecem, mas depois você pode pesquisar no YouTube uma musiquinha chamada Comido de Bicho. Depois você vai entender por quê. Mas enfim, vamos orar. Deus bondoso, maravilhoso, nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos à Tua palavra, e nós clamamos, Deus, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Esse é um texto repleto de lições que nós já conhecemos, de histórias que nós já conhecemos, pregações que já ouvimos, mas eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale tremendamente e poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor reavive a sua palavra no nosso coração, que o Senhor traga à memória aquilo que nos dá esperança nessa noite, a respeito do teu nome, de quem o Senhor é e da salvação aplicada através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós clamamos, Deus, para que a sua voz seja ouvida em alto e em bom tom pelos nossos corações e para que nós sejamos, ó Deus, a partir de ouvirmos a sua voz completamente, totalmente transformados pelo teu poder, pela tua graça. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei na oração, irmãos, esse é um texto que remete a uma história que nós já conhecemos. Certamente você já deve ter ouvido diversas pregações a respeito desse texto, diversas lições a respeito desse texto, diversas temáticas a respeito desse texto, mas eu queria trazer à sua memória, antes de eu passar para as lições principais do texto, algumas lições que você talvez já deva ter ouvido, e algumas lições que estão ficando claras para nós, né, que já são praxe, já são comuns do nosso dia a dia, que nós não só já ouvimos, como nós também já vivenciamos algumas delas. E a primeira lição que você vai se lembrar, que nós podemos reconhecer nesse texto, está justamente no versículo de número 1, onde o texto vai nos dizer que se levantou perseguição contra a igreja através de uma pessoa. E é verdade, irmãos, nós passamos por perseguições. É claro que no Brasil essa perseguição é muito diferente, mas ainda assim nós passamos e vamos passar ao longo da nossa vida por perseguição. Outros irmãos, porém, que estão espalhados pelo mundo, sofrem muito mais perseguição do que nós, perseguição física que muitas vezes os leva, assim como levou Tiago, à morte. Outros, porém, são como Pedro e são encarcerados, mas diferentes de Pedro, não são libertos. Permanecem por longos períodos presos ou encontram o Senhor Jesus, o fim das suas vidas e a salvação perpétua, a libertação perpétua em Cristo Jesus no fim da sua vida, mesmo dentro da cela da prisão. Mas a verdade é que a primeira lição, e que você já conhece, que você já deve ter ouvido nesse texto, é que a igreja de Cristo, por amor a Cristo, porque o mundo odeia Cristo, sofrerá e sofre perseguição constante. Seja ela física ou seja ela velada, silenciosa, uma perseguição discreta, mas que também existe. A segunda lição que você vai perceber é que Deus nos liberta. Se nós somos perseguidos, eventualmente, nós também somos libertados. Deus o tempo todo está nos passando por livramentos, sejam de acidentes, sejam da perseguição, seja de várias outras coisas, o Senhor está nos livrando constantemente. A boa mão do Senhor nos acompanha dia após dia e por isso nós podemos testemunhar, e você pode testemunhar várias vezes. Você poderia talvez ficar vários minutos, talvez até várias horas, contando aqui livramentos que Deus te deu ao longo da sua trajetória de vida. Mas se Deus também nos liberta, queridos, Deus também nos convida, e essa também é uma lição do texto, você vai perceber aí, que os irmãos estavam orando. Uma igreja que ora. Uma igreja que ora e que insiste, que persiste, que ora incessantemente. É uma das lições que nós podemos aprender nesse texto também.
Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto é que muitas vezes a igreja não acredita naquilo que ela está pedindo ao Senhor. Talvez por falta de confiança, talvez por medo, talvez por, diversos motivos. Mas você vai perceber nesse texto, e você já deve ter ouvido isso, muitos pastores dizendo que ao longo daquele momento de oração, a igreja talvez tenha parado de acreditar em Deus. Olha, nós estamos pedindo aqui, nós estamos em jejum e oração, e aquela igreja estava em vigília, porque Pedro foi liberto de madrugada, e eles estavam orando de madrugada. Então eles estavam em vigília. Talvez até fervorosos, mas alguns dizem que eles não estavam acreditando de fato que Deus podia fazer aquilo. Mas eu preciso te dizer, irmãos, que essa é uma lição que não condiz com o texto. Não condiz com o texto porque diz que a igreja estava orando por Pedro incessantemente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, por que a gente não tem como dizer que aquela igreja não acreditava que Deus fizesse o que Deus estava fazendo? Porque ela estava orando de madrugada. Irmão, se você está orando de madrugada, o mínimo que você pode fazer é crer no que você está pedindo. Mas a verdade é que existe um elemento que nos prova, que nos mostra, que nos demonstra que aquela igreja cria naquilo que ela estava pedindo ao Senhor. Mas por que nós olhamos para esse texto e acreditamos de alguma forma que, a igreja talvez não estava tão acreditada assim, não era tão crentes assim, a ponto de acreditar que Deus poderia de fato livrar Pedro? O elemento que nos traz essa possibilidade é que uma outra pessoa foi morta, não foi liberta por Deus. E foi Tiago, lá no comecinho do texto. Talvez por isso a igreja tivesse um pouco ali anestesiada, tivesse um pouco preocupada. Não, talvez não seja bem isso. Mas vamos continuar orando. Mas eu queria trazer um outro elemento, que é de fato a lição que eu quero trazer para os irmãos, então vai ser um pouquinho mais para frente, e você talvez entenda um pouquinho melhor por que essa igreja ficou um pouco receosa de acreditar de primeira que Pedro estava ali na porta deles, liberto da prisão. Que Deus tinha respondido à oração desta igreja. Agora, há uma outra lição que nós podemos aprender nesse texto, e é que, no fim, Deus vai castigar, talvez castigar não seja a palavra, mas Ele vai se vingar, vai derramar de justiça sobre aqueles que perseguem a igreja. Você já deve ter ouvido isso também a respeito desse texto. E o próprio texto nos demonstra isso quando os próprios soldados que estavam junto com Pedro, que estavam cuidando de Pedro, foram mortos. Você vai perceber também que a trajetória deste Herodes termina de uma maneira bastante trágica também, bastante triste. Você vai perceber também que a trajetória dele é uma trajetória muito difícil de perceber, né? Uma vida muito atribulada, cheia de tristeza, cheia de mágoa, cheia de rancor, de ódio e de outras coisas do gênero. Nós podemos olhar porque esse texto vai nos demonstrar que ele começa como um assassino. Na verdade, como um perseguidor. Ele começa como um perseguidor, depois ele se torna um assassino, matando Tiago. Depois ele se torna de novo um perseguidor político. Porque aí ele coloca Pedro na prisão. Por que ele não mata Pedro? Porque ele sabe que durante a Páscoa vinham muitos daqueles que já criam em Jesus, e matar Pedro, que era um dos que caminhou com Jesus, mais próximos de Cristo, poderia causar uma grande revolta. E essa revolta poderia causar grandes problemas para Herodes. Então ele é um perseguidor agora político, esperto. Já não está agindo mais sem pensar, só para agradar o povo, mas estava pensando no que ele estava fazendo. Isso demonstra uma maldade, irmãos, muito grande. Depois, ele vai se transformar de novo em um assassino, matando os seus próprios soldados. Seu próprio povo, na verdade. Depois, ele vai ser alçado, não por ele mesmo, mas ele vai ser alçado pelas pessoas ao patamar de Deus. Veja que de assassino ele passa para político, volta para assassino de novo, e depois se torna como um Deus. Alguém digno de reverência, podemos chamar assim. E por fim,
quando as pessoas alçam ele na posição de Deus, o próprio Deus, então, dá o cabo da sua vida. O próprio Deus, então, demonstra quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro poder, quem é a verdadeira majestade. Certamente você já deve ter ouvido a respeito da vingança do Senhor nesse texto, em diversas vezes. Você também já deve ter ouvido a respeito desse texto que, a partir de todas essas coisas, de todos esses acontecimentos, o Evangelho começou a ser proclamado ainda com mais fervor, ainda com mais intensidade. Logo depois daqui surgem, então, começam, né, as viagens missionárias. Logo depois desse texto, nós vamos ver o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da igreja, uma primeira reunião para decidir a doutrina, né, ou as doutrinas daquele tempo, para resolver problemas eclesiásticos. É a primeira reunião de sínodo, né, daquele tempo, se fosse... Oi? Supremo Concílio, exatamente. Então, todas essas lições já são caras para nós. Nós já as conhecemos muito bem. Mas ao olhar para essa igreja, eu queria trazer aos irmãos duas lições apenas, só duas. E que fazem parte, se você começar a olhar para nós, lições que falam diretamente a respeito daquilo que nós estamos vivenciando neste exato momento como igreja do Tarumã, não como mais igreja de Jerusalém. Duas lições apenas. E a primeira lição que você vai poder olhar aí no texto, é que cada cristão, cada filho de Deus, cada servo do Senhor, cada irmão e cada irmã presentes aqui e espalhados por toda a terra, são diferentes uns dos outros. Nenhum de nós é igual. Podemos até ser parecidos em algumas coisas, mas iguais nós não somos. E o fato de nós não sermos iguais leva a uma consequência. Não ruim, mas uma consequência. E essa consequência, irmãos, é que, por causa de nós sermos diferentes, Deus também age para cada um de nós de maneira diferente. Você vai reparar, se você puxar aí um pouquinho na sua memória, tirando o último domingo, domingo passado, que fui eu que preguei de manhã, nos 2 domingos anteriores, no período da manhã, tanto o pastor Tiago quanto o pastor Lucas pregaram no mesmo texto. No mesmo texto, Atos 2. Por isso que eu falei que Atos está sendo bastante pregado. Eles pregaram o mesmo texto, exatamente a mesma perícope, o mesmo pedacinho do texto, e as duas pregações foram completamente diferentes. A essência foi a mesma. As lições foram parecidas, as palavras foram um pouquinho diferentes, mas a essência manteve. Mas as duas pregações foram diferentes. Deus falou com a igreja do Tarumã, Deus talvez tenha chamado a sua atenção para lições na pregação do pastor Tiago, que ele não chamou na pregação do pastor Lucas. Ou vice-versa. Talvez na pregação do pastor Lucas você tenha sido chamado, a sua atenção tenha sido chamada para uma coisa que não foi na pregação do pastor Tiago. E se todos nós pregássemos no mesmo texto, domingo após domingo, não só nós três, eu digo todos os irmãos da igreja, pregassem no mesmo texto, ainda assim, mesmo que a gente mantesse a essência, mesmo que as lições que a gente trouxesse fosse a mesma, a estrutura da mensagem fosse a mesma, ainda assim, cada domingo seria um pouquinho diferente. Por quê? Deus fala comigo diferente da forma como ele fala com você, diferente da forma como ele fala com o pastor Tiago. Deus age para conosco de maneiras diferentes, sempre dentro da palavra. Nunca fora da palavra, mas sempre de maneira diferente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente racional. E isso é terrível para mim. Terrível. Por que é terrível? Porque quando se trata do sobrenatural de Deus, eu duvido. Não é? Eu duvido. Eu fico com 15 pés atrás antes de acreditar que Deus está fazendo alguma coisa. Ah, pastor, mas isso é bom, porque tem tantos erros nessa área que isso é até bom. É verdade, às vezes é bom a gente manter um certo nível ali,
pensar se aquilo ali realmente está sendo da parte de Deus, fazer todo um processo ali de pensar naquilo, ver as consequências, os frutos, tem toda uma análise diante de se aquilo está dentro da palavra ou não. Mas sabe qual que é o problema? É nas minhas orações particulares. Porque os irmãos sabem que todos os dias eu peço, por exemplo, por cura. Mas eu tenho dificuldade de acreditar nos meios sobrenaturais. Então, na minha oração, eu nunca peço, por exemplo, ou encontro muita dificuldade de pedir, por exemplo, Deus, cure meus olhos sobrenaturalmente. Eu sempre vou dizer, ou então use os médicos, os remédios, ou, enfim. Irmãos, isso é falta de fé. Eu estou confessando que é falta de fé, da minha parte mesmo. Mas, por outro lado, também é a forma como Deus me fez, e eu preciso lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso aprender a ouvir Deus, eu preciso aprender a entender como Deus age na minha vida. E você precisa aprender como Deus age na sua vida também. E isso nos leva, irmãos, a condições de olharmos diferentes uns para os outros. Isso nos leva a percebermos aquilo que Deus está fazendo de maneira muito diferente. Talvez hoje você possa olhar para a igreja do Tarumã e falar assim, puxa, essa igreja está zero bala, 100% fantástica. E talvez você olhe e fale, mais ou menos. Tem uns defeitos aqui, umas coisinhas ali para melhorar e tal. Deixa eu te dar um outro exemplo para tentar ficar um pouco mais claro do que eu estou falando também sobre a diferença. Né, sobre nós somos diferentes. E não tem nada de errado em ser diferente. Não é só para você lembrar que nós somos diferentes e que Deus age conosco de maneiras diferentes. Por exemplo, ele libertou Pedro, mas permitiu que Tiago fosse morto para que fosse levado até a sua presença definitivamente. Né? Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos ver uma realidade. Hoje eu testemunhei isso, até fiquei muito feliz, de ter chegado aqui na igreja, subi as escadas, e aí parei aqui em cima, estava duas pessoas ali olhando para a igreja, conversando e tal. Aí nós nos cumprimentamos rapidamente, e aí então eu perguntei, e aí, qual é a boa, o que vocês estão fazendo e tal. E aí eles me disseram algo assim que chamou muito a minha atenção. Eles falaram, a gente está imaginando a igreja. Imaginando a igreja. As pessoas chegaram cedo, ficaram ali olhando a igreja. Algumas pessoas elas poderiam olhar para isso e falar assim, 2 desocupados. 2 desocupados. Estão fazendo o quê aqui? Por que não estão trabalhando? 2 desocupados. Já eu olhei e falei, cara, por que eu nunca cheguei cedo e fiquei sonhando com a igreja? Por que você nunca chegou antes e ficou sonhando com a igreja, orando, Deus, essa igreja podia ser maior, né? O Senhor podia trazer mais pessoas, o Senhor podia fazer isso, aquilo. Não sei. Mas isso chamou muito a minha atenção. E isso nos mostra como nós somos diferentes e como nós estamos em sintonia, vivendo juntos, cada um tendo experiências diferentes com Deus. Alguns de nós, irmãos, como eu, por exemplo, precisam se aprofundar muito na palavra de Deus. Muito. Precisam, assim, de racionalidade, precisam entender as coisas, precisa pensar, precisa meditar, precisa ser racional, igual eu. Outras pessoas já são mais emocionais, elas já são mais emotivas, elas gostam das músicas, elas gostam quando as pregações mexem com ela, com as emoções, mexem com os sentidos. Eu já não gosto muito, mas tem gente que gosta, tem gente que se sente melhor, tem gente que ouve Deus assim, tem gente que ouve Deus só na racionalidade. Pensando naquilo que eu estou falando, por exemplo, olhando para as lições que eu não falei, mas Deus está chamando a tua atenção no texto. Cada um de nós é diferente. E Deus, sabendo disso, Ele age de acordo. Ele age de acordo, irmãos. Deus não vai simplesmente enfiar pela minha goela abaixo, por exemplo, o sobrenatural dele o tempo todo. Porque Ele não é assim. Da mesma forma que pessoas que são mais emotivas, Deus não vai ficar enfiando racionalidade goela abaixo delas. Porque não vai funcionar. Ele sabe disso. Foi Ele que fez, cada um de nós.
E diante de tudo isso, Ele vai agindo de maneira diferente com cada um de nós, vai nos dando experiências diferentes com Ele mesmo, com a sua palavra, com o culto, com as pregações, com aquilo que nós estamos vivenciando, e cada um vai sendo direcionado de acordo com os seus dons, com os seus talentos, de acordo com aquilo que vai vivenciando com Deus. Uns vão indo mais para missões, outros já vão pensando mais na racionalidade, não, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais. Outros já vão mais para o louvor, porque gostam mais da música, dos sentimentos, não, das sensações. Cada um de nós, diferentes uns dos outros, convivemos harmoniosamente, nem sempre, mas harmoniosamente, juntos. E diante de Deus, o Senhor vai trabalhando no nosso coração cada uma dessas questões. Deus vai trabalhando no nosso coração de maneiras diferentes aquilo que Ele quer e de acordo com aquilo que Ele nos criou, respeitando a sua própria criação. O seu próprio tempo. Tem gente que precisa das coisas imediatas, tem gente que precisa de um tempo maior para maturar as coisas. Eu sou um desses. Deus não pode sair me dando um monte de coisa rapidamente, porque eu não absorvo muito bem. Então preciso de um tempo. E ao mesmo tempo eu quero as coisas para ontem. As contradições do ser humano. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos entender que Deus age com cada um de nós de maneira diferente. Deus fala em grupo, Deus fala com a sua família, Deus fala individualmente e Deus fala coletivamente com cada um de nós. Tranquilo até aqui? Amém? Tá. Agora vamos à lição difícil. Vamos à lição mais complicada. Lembra que eu falei no começo que aquela igreja, ela estava orando, e muitos pastores, muitas pessoas, até alguns comentaristas bíblicos dizem que eventualmente aquela igreja pode ter orado ali e não estava acreditando muito que Deus podia de fato libertar Pedro. Eu já não vou por essa linha. Eu acho que ela acreditava sim. Mas sabe o que eu acho que aconteceu ali? Aquela igreja, ela estava orando com fervor, irmãos, com sinceridade. Ela estava realmente acreditando naquilo. Eles estavam perseverantes em oração, como o próprio texto diz. Faziam oração incessante por Pedro. Mas então o que pode ter acontecido ali? E o que pode acontecer, e por isso que eu queria trazer essa lição para nós, porque isso também pode acontecer conosco, se nós não tomarmos os devidos cuidados. Sabe o que é? É que aquela igreja, ela, por diversos motivos, ela estava orando com toda sinceridade, mas sabe o que aconteceu? Ela não estava preparada para as consequências do que ela estava pedindo. Não estava preparada para as consequências do que ela estava pedindo. Se nós continuarmos lendo o texto de Atos, nós vamos ver as viagens missionárias, nós vamos ver um monte de milagres, um monte de coisa acontecendo, e pregação do evangelho, e pessoas se convertendo, igrejas sendo plantadas, um monte de coisa aconteceu. Para isso, um dos elementos para isso acontecer foi a libertação de Pedro. Mas foi apenas um dos elementos. Agora, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para essa situação, a moça ali reconhece que Pedro chegou, né? A serva reconhece que Pedro chegou. Aliás, um parênteses, por que ela reconhece que Pedro chegou pela voz, né? Não é que ela era parecida comigo, não. Mas o que acontece? Naquela época, você tem que lembrar que de madrugada, aquela casa provavelmente estava escuro, absoluto. Não tinha vela, não tinha luz ligada. Até porque, como estava tendo uma grande perseguição, o mais provável é que aquela igreja tenha apagado as luzes, estava orando todo mundo quietinho, em silêncio, na penumbra, no escuro mesmo, para evitar que alguém percebesse que eles estavam ali. Então é por isso que o texto vai nos dizer ali, ou pelo menos essa é a principal possibilidade do texto nos dizer que ela reconheceu Pedro pela voz e não pela aparência dele. Tá? Porque estava realmente no escuro mesmo. Agora, vamos voltar para o problema aqui da igreja. Vamos pensar, irmãos, que nós, agora, igreja do Tarumã, estamos pedindo algumas coisas ao Senhor. Nós como igreja, não tenta... Eu sei que você também pede algumas coisas específicas para você, na sua oração particular, mas eu queria que você olhasse para aquilo que nós estamos orando como igreja, aquilo que nós estamos esperando da parte de Deus como igreja. E eu queria chamar a sua atenção, por exemplo, para que você pensasse no crescimento dessa igreja.
Certamente, se eu perguntar para você, irmãos, você quer que a igreja do Tarumã cresça? Você vai dizer amém, claro, com certeza, nós queremos cada vez mais pessoas aqui, mais irmãos, mais conversões, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Nós queremos mais, queremos que a igreja cresça, queremos que não caiba pessoas aqui, né, e a gente tenha que comprar outro terreno e se mudar daqui, ou, sei lá, construir outro templo maior de alguma forma. A verdade é que todos nós vamos dizer, sim, eu quero que a igreja cresça. Amém? Quer ver como eu vou pegar vocês agora? Tudo bem, eu acredito em vocês. Acredito, de verdade. E é o meu desejo também, quero que a igreja cresça. Quero que mais pessoas venham para cá, amigos nossos, familiares nossos que ainda não conhecem o Senhor, pessoas de outras denominações que sejam, sei lá, seitas, que não sejam fiéis ao Evangelho, que conheçam o Senhor Jesus, que aprendam mais de Deus aqui. Né? Eu quero que as pessoas venham da rua mesmo e se convertam, conheçam o Senhor Jesus. E eu sei que você também quer isso. Mas, porém, entretanto, todavia, imagina, por exemplo, que nesta noite nós estamos pedindo por isso. Você acabou de dizer amém. Você acabou de dizer amém. E aí imagina que lá pela escada, neste exato momento, não está acontecendo, mas imagine que acontecesse. Entra, por exemplo, na igreja uma prostituta e senta aí do lado da sua família. Você acabou de dizer amém, eu quero que a igreja cresça. Será que você está preparado para as consequências daquilo que você pede para o Senhor? Para aquilo que você coloca diante de Deus? Deixa eu te dar mais uns exemplos. Imagina, por exemplo, que você está lutando contra um pecado. Já tem tempo. Esse pecado tem causado sofrimento na sua vida, tem tirado o seu sossego, tirado a sua paz, tirado a sua liberdade, causado muita tristeza para você, talvez até para outras pessoas. E você está lutando contra o seu pecado, e todos os dias você ora, Deus, me livra desse pecado, tira esse pecado da minha vida. Eu quero ser liberto desse pecado. Eu não quero mais lutar contra esse pecado, eu quero realmente ser liberto disso. Livra-me. Mas talvez a resposta de Deus não seja simplesmente um estalo de dedo e um livramento sobrenatural. Talvez Deus vai te capacitar para lutar contra esse pecado. E vai demorar para que ele passe. Vai demorar para que ele realmente suma da sua vida. E ainda assim você talvez precise lutar muito contra as consequências dele por longos anos. Você está preparado para isso? Talvez você esteja orando pela conversão da sua família. Pela conversão da sua família, um motivo extremamente nobre, que eu também oro. Sei que todo mundo aqui tem alguém, ou um amigo, ou um parente, que gostaria que se rendesse aos pés de Cristo. Mas aí nós lembramos que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Como ouvirão se você não pregar para a sua família? Talvez, irmãos, a resposta precise vir de você. Talvez as respostas para a nossa igreja precisem vir de nós. Por isso que eu citei os dois irmãos que estavam aqui sonhando com a igreja. E talvez as respostas, porque certamente você deve ver várias coisas que precisam melhorar na nossa igreja. Várias coisas que podem melhorar, não necessariamente precisam, mas podem. Você vê várias oportunidades da igreja continuar crescendo, servindo, novos ministérios, novos departamentos. Você já pensou que a resposta para isso pode ser você mesmo? Você já pensou que você está vendo isso? Você está percebendo as coisas que precisam de mudança? E justamente pelo fato de que você está percebendo, significa que Deus está te chamando para ajudar na solução? E não simplesmente porque você está pensando alto em alguma coisa? Ou porque simplesmente alguma coisa passou pela minha cabeça? Já pensou que Deus pode estar te chamando para ser a própria solução disso? Talvez você já tenha sonhado com um ministério diferente na igreja, né? Um departamento diferente na igreja, que atendesse uma determinada solução, atendesse um determinado problema,
E aí você olha para isso e fica pensando naquilo. Será que você já pensou que talvez Deus esteja chamando você para atender essa demanda? Deixa eu trazer mais uma solução, não, mais um dilema para você pensar. Um tempo atrás, a gente estava falando com a igreja a respeito de avivamento. Até teve uma situação nos Estados Unidos, né, que você vai se lembrar aí numa cidade do interior dos Estados Unidos, que começou, né, a ter um certo foco de avivamento. Ainda precisa se desdobrar algumas coisas para fazer a definição completa se realmente foi um avivamento e tudo mais. Mas alguma coisa estava acontecendo de diferente lá. E por causa disso você deve ter ouvido muitas igrejas, inclusive a nossa, falando sobre avivamento. Talvez até você tenha falado, puxa, deve ser uma experiência fantástica. Nós precisamos mesmo de um avivamento. A igreja do Tarumã precisa de um avivamento. E aí eu fiquei pensando sobre isso também. Sobre as vezes que nós, como igreja, normal, normal, não é nenhum erro, não é nenhum pecado, fique tranquilo. Não é nada ruim, não é nenhuma crítica. É só algo que eu estava pensando a respeito de como nós vivenciamos a nossa fé. Você já pensou que nós oramos, talvez, pedindo que Deus nos desse um avivamento, que Deus realmente fizesse algo diferente, extraordinário, né? Um mover diferenciado no nosso meio, uma paixão mais profunda pela palavra dEle, que Deus trouxesse arrependimento de pecados no nosso meio? Um avivamento, né? Avivamento, irmãos, é arrependimento de pecado, mudança completa de vida e que não abrange só a igreja, mas ultrapassa as quatro paredes e é um negócio em cascata, né? Um efeito em cascata. As pessoas vão se arrependendo na rua, é um negócio realmente bem legal. Mas aí eu fiquei pensando, como que nós podemos orar por avivamento se às vezes, quando nós saímos da igreja, você já deve ter tido isso muitas vezes, assim como eu também já tive. Você já saiu da igreja uma vez e falado assim, puxa, acho que o culto podia até continuar, né? O louvor podia continuar. A gente podia não ir embora, talvez a gente podia ficar, orar um pouco mais, quem sabe fazer um outro culto, começar de novo. Você já teve essa sensação de não querer ir embora, mas ser chamado pelo seu trabalho, pelos estudos, pela família, pelos afazeres do dia a dia, normal, que todo mundo tem. Mas você já teve essa sensação de desejo de ficar um pouco mais, de continuar um pouco mais? E talvez você já tenha pensado que nós só não vivenciamos algumas coisas da parte de Deus porque nós simplesmente vamos embora. Porque a gente não fica, porque a gente não insiste, porque a gente não ora mais, porque a gente não se dedica um pouco mais no estudo da palavra, porque a gente não se dedica um pouco mais em aprender de quem é Jesus, das profundezas de fato de quem é Jesus, não só da superficialidade. Será que você talvez já tenha percebido, e a igreja desse texto era exatamente isso? Mulher, você está ficando louca. Os irmãos estavam orando, queridos, pedindo algo sobrenatural para Deus, pedindo que Deus livrasse um homem da cadeia, da prisão. E aí quando Deus responde, eles olham para a pessoa que traz a boa notícia, e mulher, você está ficando louca, deve ser um anjo. Ainda assim já é um negócio bizarro. Se não foi um anjo, por que eles não foram olhar na porta? Eu teria saído correndo, eu quero ver o anjo. Você percebe que é a mesma coisa? Não, pode ser um anjo, mas eles continuaram lá parados. Ninguém foi ver o anjo na porta. E às vezes, irmãos, nós estamos pedindo algumas coisas para o Senhor. Nós temos toda a nossa intenção de viver as coisas com Deus. Nós viemos para a igreja regularmente, religiosamente. Nós damos o dízimo, a gente faz de tudo. A gente serve, a gente participa de tudo que é possível, de mais um pouco. Às vezes, mesmo cansados, a gente continua servindo ao Senhor e sempre há um pouquinho mais para servir. Mas às vezes, irmãos, tudo isso pode nos causar um certo torpor, uma certa anestesia, e nós simplesmente vamos orando de maneira religiosa, vamos vivenciando culto após culto de maneira religiosa, cantando música após música de maneira religiosa, pregação após pregação, escola bíblica após escola bíblica.
E nós simplesmente não estamos percebendo o que Deus está fazendo. Porque, na verdade, nós não estamos preparados para as consequências daquilo que nós estamos pedindo. Nós não estamos preparados para as consequências de realmente nos entregarmos ao Senhor. De realmente buscarmos conhecimento da parte de Deus. Para os mais, assim como eu, para os mais aguerridos no conhecimento da palavra, na teologia. Talvez você possa estar pensando, e nós estamos pensando muito nisso, em missões. E missões é isso, irmãos, é pessoas que vão se achegar até nós e pessoas que são fora do nosso convívio. Pessoas diferentes, estranhas muitas vezes, que têm hábitos diferentes, que são de tribos diferentes da nossa, e que talvez vão se achegar às nossas famílias. Talvez são adolescentes de cabelo pintado, tatuagens, piercings e roupas estranhas e diferentes, que podem chamar a nossa atenção às vezes negativamente, num primeiro momento, mas também precisam de Jesus igual a gente. Talvez sejam pessoas que não tenham a mesma classe social, a mesma inteligência, a mesma aparência, ou diversas outras coisas, mas elas vão se achegar e elas precisam de Cristo, assim como eu e você precisamos. Mas eu queria chamar a sua atenção única e exclusivamente para esse fato. Será que você está, e eu estou, preparado para as coisas que nós temos orado ao Senhor e pedido a Ele? E isso é muito sério, irmãos, porque às vezes nós vamos levando a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, de uma maneira muito relapsa, desculpe essa expressão, mas muito relapsa. E nós não nos aprofundamos mais em Deus. Nós parece que não queremos conhecer o Senhor profundamente. A gente vai até um ponto, e daí daquele ponto em diante a gente fica preso. A gente fica paralisado. E Deus está chamando a gente para mais. Deus quer derramar mais na nossa vida. Mais poder, mais graça, mais amor, mais vitória contra o pecado, mais arrependimento contra o pecado, mais capacitação, mais habilidades, mais comunhão, mais discipulado, mais palavra, mais conhecimento de Deus, mais teologia, mais oração, mais missões, mais evangelismo, mais trabalho também. Deus está nos chamando, irmãos, para mais. E quanto mais nós mergulhamos no Senhor, mais Ele tem. Mas nós podemos correr um risco de olhar para as coisas que Deus faz e chegar a um ponto que deu. Acho que aqui está bom. Eu vou até aqui. E a gente não se arrisca um pouco mais. A gente não ora um pouco mais. A gente não aprende um pouco mais. A gente não tenta um pouquinho mais. Mas Deus está nos chamando para mais, irmãos. Deus tem toda uma eternidade para nós conhecermos Ele quando nós chegarmos lá. A própria Bíblia diz isso. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo mais do Senhor. E é bastante coisa toda a eternidade. E às vezes, irmãos, nós desistimos quando fica um pouquinho mais difícil, quando fica um pouquinho mais cansativo, quando fica um pouquinho mais pesado, quando fica um pouquinho mais difícil. Quando foge um pouquinho do nosso natural, do nosso cotidiano, do nosso comum, do nosso dia a dia, nós começamos a desistir. E nós podemos chegar ao ponto de alguém chegar para nós e falar: olha, Deus respondeu a oração. Não, para, seu louco, tá doido? Não respondeu nada. Isso aí é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Não. E nós corremos um risco ainda maior de fazermos isso, porque nós, como presbiterianos, nós gostamos muito de estudar a palavra. Isso é maravilhoso. Isso é preciosíssimo. Mas às vezes nós estudamos tanto a palavra que esquecemos de viver o Deus da palavra. A gente estuda a oração, a gente sabe tudo sobre a oração. A gente só não ora. Às vezes a gente sabe tudo de teologia. Todos os rumos da catilogência teológica. A gente conhece Louis Berkhoff, que é um teólogo sistemático, de cor e salteado. A gente conhece os comentários, tem uns doidos aí que sabem grego e hebraico e aramaico. A gente às vezes só esquece de pôr em prática o que a gente aprende.
E é tão simples, não é? Essa igreja estava orando, mas não estava colocando em prática a oração. Não estava percebendo as consequências de que uma hora Deus poderia respondê-la. E ela estava tão absorta naquilo, naquela realidade ali, naquela vigília. E é um negócio nobre. Vigília é um negócio extremamente nobre. Mas mais do que nobre, o fazer, mais do que simplesmente fazer, mais do que simplesmente saber, é que nós precisamos, irmãos, e aqui é a lição definitiva dessa mensagem, do que eu queria trazer para os irmãos essa noite, é que nós precisamos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, muito mais de Deus, mais conhecimento, mais oração, mais de Deus. Não pare de conhecer o Senhor, não pare de desejar aprender mais de Deus, não pare de querer orar mais ainda. Se ficar um pouco pesado para você, ore mais. Aí é a ferramenta definitiva que você precisa de mais. Mais, irmãos, nós precisamos de mais. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para te ensinar, para te mostrar. Deus tem muito mais poder para te mostrar. Deus tem muito mais graça para te mostrar. Deus tem muito mais misericórdia para te oferecer. Deus tem muito mais amor para te apresentar e para que você desfrute. Deus tem muito mais arrependimento para você. Deus tem muito mais bênçãos para te oferecer. Tem muito mais intimidade para nós, irmãos. A gente só precisa continuar. Continuar. Mais conhecimento. Busque mais o Senhor. Perceba que quando essa igreja se anima, depois que Pedro realmente se revela ali, eles percebem que Pedro está ali, e ele então conta o que aconteceu com ele, o milagre que Deus libertou ele. Então começam a acontecer algumas coisas, né? A morte ali de Herodes, então começa a ter uma liberdade maior para pregar o evangelho fora, as viagens missionárias começam, mas tudo continuou a partir daquela oração. A partir daquele momento que eles estavam ali orando, e da intencionalidade, irmãos, de vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Simplesmente eles começaram a vivenciar ainda mais aquilo que Deus tinha para eles. Só para encerrar, eu queria que você olhasse ali antes um pouquinho ali de Pedro chegar à casa, quando ele sai da prisão. Ele sai da prisão, o anjo abre o portão, é um negócio realmente miraculoso ali, né? Os soldados não despertam. Ele sai da prisão, vira para uma rua, o anjo deixa ele. E aí Pedro fala algo que é assim, comum de cada um de nós. Comum de cada um de nós. Agora eu percebi. Maluco, o cara já estava anos andando com Deus. Anos andando com Deus. E Pedro é igualzinho eu e você. Agora eu percebi que Deus tem mais. Agora eu percebi que tem que orar mais. Que tem que ler mais a Bíblia. Que tem que crer mais em Deus. Que tem que confiar mais em Deus. Que tem que descansar mais no Senhor. Que tem que lutar mais contra o pecado. Que tem que se arrepender mesmo. Que nós temos que evangelizar mais. Que a gente tem que se render mais ao Senhor. Que temos que buscar mais o Senhor. Depois de muitos anos, Pedro ainda, irmãos, assim como eu e você, precisava de mais de Deus. E se o apóstolo Pedro precisava de mais de Deus, e se Deus tinha mais para o apóstolo Pedro, imagina o que ele tem para mim, e o que ele tem para você, que temos a palavra toda desvendada diante de nós. O desafio para nós, irmãos, nessa noite, é que nós busquemos mais de Deus. Mais conhecimento, mais graça, mais poder, mais glória, mais experiências, mais oração, mais temor, mais arrependimento, mais luta contra o pecado, mais de Deus. E quando você perceber, puxa, eu estou cansado, eu não consigo orar mais de 10 minutos, é exatamente isso, é exatamente essa a chave, é exatamente esse o momento que Deus está te dizendo, eu tenho mais para você. Mais conhecimento, mais graça, mais amor, mais piedade, mais serviço, mais trabalho, mais experiências, mais intimidade comigo, mais milagres, mais bênçãos, mais de mim. Tudo o que nós precisamos, irmãos,
é mais de Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero te convidar para ficar de pé comigo nessa hora. Nós vamos orar encerrando o culto dessa noite. Depois que a bênção for impetrada, nós cantarmos o amém. Vou pedir para que você se sente mais um instantinho, enquanto eu e o pastor Tiago chegamos até a porta para podermos cumprimentar você. E aí então nós vamos nos dirigindo ali para o salão social. E aí você pode então compartilhar de um delicioso café, mas também pode compartilhar daquilo que Deus fez na sua semana. Pode pedir oração, você pode compartilhar daquilo que você está orando, daquilo que Deus está ministrando no seu coração. Amém? Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus, nós sabemos que o Senhor tem mais para nós. Nós sabemos que nós não sabemos o suficiente sobre o Senhor. Nós não estudamos ainda o suficiente, nós não conhecemos o suficiente da Tua Palavra, nós ainda não oramos o suficiente, nós ainda não amamos o Senhor o suficiente, nós ainda não conhecemos o Seu amor o suficiente, nós ainda não testemunhamos milagres o suficiente, nós ainda não buscamos o Senhor o suficiente, nós ainda não oramos o suficiente, não discipulamos o suficiente, não evangelizamos o suficiente. E nós precisamos e queremos mais. Só que para querer mais, Deus, nós precisamos que o Senhor nos prepare para as consequências disso. Nós precisamos entender, Deus, que quanto mais nós estudamos a Tua Palavra, mais o Senhor vai nos desafiar para ensiná-la. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor vai nos chamar para orar. Para nos colocarmos em intercessão pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja do Tarumã, por outras igrejas, por diversas outras situações. Talvez o Senhor nos acorde de madrugada com vontade de orar, porque nós estamos buscando mais do Senhor. Talvez o Senhor, Deus, possa nos chamar mais para evangelismo, porque o Senhor vai trazer pessoas diferentes para nós, que vão desafiar a nossa fé, que vão desafiar a nossa comunhão, e isso é bênção para nós, isso é crescimento para nós, isso é mais intimidade com o Senhor, isso é mais propriedade para falarmos e vivenciarmos a salvação do Senhor. Mas a verdade, Deus, é que nós precisamos de mais do Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita para que possamos entender e buscar mais do Senhor. Mais do Senhor, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas lutas, diante das nossas frustrações, mesmo diante de quem nós somos. Mesmo que às vezes, Deus, nós sejamos desafiados a perceber coisas que fogem do nosso padrão, que vão contra aquilo até mesmo que nós acreditamos. Nos desafia a mais, nos chama para mais. Nos demonstra, Deus, que existe mais do Senhor. E que nós possamos buscar isso independente das consequências, independente do lugar que isso vai nos levar, se para perto, se para longe, se nós vamos precisar ter mais trabalho, mais dedicação, mas que nós possamos ter mais do Senhor. Nós precisamos de mais do Senhor. Quanto mais nós temos do Senhor, mais nós queremos do Senhor. Quanto mais satisfeitos no Senhor nós nos tornamos, mais nós queremos nos satisfazer em Ti. Menos nós buscamos as coisas do mundo, as satisfações mundanas, as satisfações do nosso pecado, e mais nós vamos buscar o Senhor, mais nós vamos nos entregar ao Senhor, mais nós vamos desejar o Senhor, mais nós vamos nos entregar, confiar e descansar nos Teus braços. Por favor, Senhor, nos capacita para mais. Cada experiência de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos criou para ser. Os mais racionais, as experiências racionais, os mais emotivos para experiências que chamam as nossas emoções, aqueles que precisam ouvir a Tua voz através de milagres, que o Senhor o Senhor derrame milagres mesmo no nosso meio. Cada um de nós tem experiências diferentes com o Senhor, porque o Senhor nos fez diferentes. E cada uma dessas experiências nos fortalece ainda mais no Senhor, fortalece o nosso conhecimento no Senhor, fortalece a nossa intimidade com o Senhor, fortalece a nossa intimidade com os irmãos, a nossa comunhão. E por isso nós pedimos mais para o Senhor. Mais do Senhor, Deus, mais do Senhor. Por favor, derrama de mais. Nós queremos e nós precisamos de mais. Capacita as nossas vidas e continua falando com cada um de nós, Deus, à luz daquilo que o Senhor nos criou para entender, de maneira inteligível,
de maneira que nós não precisamos desconfiar do que o Senhor está fazendo, desconfiar do Senhor, mas que nós possamos entender o que o Senhor está fazendo, cada um de acordo com aquilo que vivencia e experiencia do Senhor. Continua falando conosco, continua ministrando ao nosso coração cada vez mais. Nós clamamos, Deus, nessa hora para que este culto ele não termine aqui, mas para que ele continue nas nossas casas, para que ele se perpetue nos nossos discipulados ao longo da semana, para que ele se perpetue na nossa vida de oração, para que ele se perpetue na nossa leitura devocional da Tua Palavra, para que o Senhor nos convide essa semana para orar mais, para ler mais a Tua Palavra, para lutar mais contra o pecado, para lutar mais contra o maligno, para nos apegarmos mais ao Senhor, para vivenciarmos mais intimidade com o Senhor. Que essa semana, Deus, seja uma semana de mais do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve agora, Deus, em segurança para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana de alegria, de vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados. E que o Senhor nos dê uma semana rica das Tuas bênçãos, cheia de mais do Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.